1 Timóteo, capítulo 6, do verso 6 em diante, assim nos diz a palavra do Senhor. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Diante de Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e diante de Cristo Jesus, que na presença de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu exorto você a guardar este mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, no tempo certo, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Exorte os ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. E você, ó Timóteo, guarde o que lhe foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições daquilo que falsamente chamam de conhecimento, pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça esteja com vocês. Senhor Deus, eis aqui a tua palavra, ó Senhor. O que eu te peço, Senhor, é que nesse momento a sua igreja ouça a sua voz. Pai, que eu seja apenas um instrumento do Senhor, Deus, para transmitir aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite, e que pelo poder do teu Espírito, Senhor, corações possam ser alcançados. Ó Deus, que a sua voz seja audível e seja transformadora, Senhor, para todos nós que passamos por algum tipo de dificuldade, que somos negligentes, que estamos muitas vezes em pecados, para que haja arrependimento, Senhor, e que haja transformação, de modo a nos santificar para fazermos a tua vontade. Deus Santo, obrigado, Senhor, porque se o Senhor nos trouxe aqui, é porque algo o Senhor tem a nos dizer, e nós te louvamos por isso. Assim oramos, querido Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela tem diretrizes que são seguras para o pastor ele lidar com as diversas dificuldades que a igreja enfrenta. E pessoas de idades diferentes, de posição social diferente, com problemas diferentes. Então, no capítulo anterior, capítulo 5, nós vimos que, como Paulo, ele tratou das questões da ação social dentro da igreja. Ele tratou ali, especialmente do cuidado com as viúvas que não tinham um suporte financeiro adequado para que elas pudessem viver dignamente. Ele também tratou ali de questões sobre o sustento, sobre a disciplina e a ordenação dos presbíteros para o seio da igreja. Mas agora, nós estamos vendo os princípios dados pelo apóstolo aos servos e também aos ricos. E à medida que essa carta ela chega ao fim, Paulo ele dá suas últimas orientações a Timóteo, apresentando para Timóteo indicadores adicionais para identificar os mestres que são falsos e que são corruptos dentro da igreja. Ele aconselha esse jovem pastor a ensinar aqueles que são ricos em posses materiais, os que têm mais do que o essencial no que diz respeito a alimentos, roupas e abrigo. Paulo ele não condena essas pessoas e ele não manda que elas se livrem da sua abundância.
Ele, na verdade, meus irmãos, ele as convoca a serem pessoas que sejam boas administradoras dos recursos que foram concedidos por Deus. Paulo roga fervorosamente ao seu protegido Timóteo que resista a todas as tentações e que se apegue ao seu chamado divino. Timóteo, ele era o homem de Deus para a igreja de Éfeso. A sua eficácia, a sua efetividade dependeria daquilo pelo qual ele lutasse e do que ele se afastasse. E eu quero hoje, irmãos, reafirmar o que foi pregado domingo passado pelo pastor Daniel, para nós fixarmos mais esse importante assunto, que quando negligenciado, ele gera graves consequências. Para isso, eu vou retroceder aqui, como eu li, do verso 6, para a partir do mesmo, dar sequência. Meus amados irmãos, o dinheiro ele é perigoso para todos, mas principalmente para o cristão. No sentido de que o que você faz com ele, ou deseja fazer com ele, pode fazer ou destruir a sua felicidade para sempre. 1 Timóteo, aqui do verso 6 ao verso 19, ele deixa bem claro que o que você faz com o seu dinheiro pode destruí-lo, isso está aí no verso 9, ou pode garantir a sua vida eterna, como está no verso 19 que nós lemos. E me parece que essa passagem ela nos ensina a usar o nosso dinheiro de uma forma que nos traga o maior e mais duradouro ganho. Portanto, irmãos, o texto ele defende o que podemos chamar de busca do verdadeiro prazer e satisfação. E eu quero dizer com isso que não é apenas permitido, mas ordenado por Deus, que nós busquemos o nosso prazer pleno e duradouro em Cristo. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E que não venhamos a nos contentar com prazeres passageiros que não satisfazem as nossas almas de forma profunda, destruindo as mesmas no final. A raiz de todo mal é que nós somos o tipo de pessoa, meus amados, que se contenta com amor ao dinheiro em vez de amor a Deus. E eu quero meditar com vocês, irmãos, na forma como os cristãos devem viver para o maior ganho, porque é assim que nós fomos chamados para viver. E Paulo, ele escreve a Timóteo uma palavra de advertência sobre alguns enganadores astutos que estavam ali no meio, que descobriram que eles poderiam lucrar com o surgimento do evangelicalismo lá em Éfeso. Então, de acordo com o verso 5 aí do capítulo 6, esses polêmicos arrogantes que estavam ali no seio da igreja, eles tratavam a piedade como um meio de ganho, como uma forma de ganhar dinheiro, como uma forma de se dar bem. E eles eram tão viciados no amor ao dinheiro que a verdade não tinha lugar nas suas afeições. E, pasmem, irmãos, esse é o mesmo problema nos nossos dias. Eles não se alegravam com a verdade. Eles se alegravam com a mentira para obter ganhos financeiros. Eles estavam dispostos a usar qualquer novo interesse popular que havia surgido ali naquele contexto para ganhar algum dinheiro. E não é diferente nos nossos dias hoje. Nada era sagrado. Se o resultado final fosse o lucro e a satisfação de prazeres temporários, as estratégias de publicidade seriam indiferentes. E podemos fazer um paralelo com aquilo que nós temos visto em nosso meio e com aquilo que nós devemos ter cuidado. Se a piedade está presente, então vamos vender a piedade. É assim que aqueles homens pensavam e é assim que esses homens continuam pensando. Sexo, irmão, sempre vende. Mas a piedade vai e vem. É coisa de momento. Você tem que pegar a crista da onda antes que ela desapareça. E estes são bons dias para lucros na piedade. Como é fácil ganhar dinheiro
pelo viés religioso em nossos dias, pelo viés das terapias que prometem mentes maravilhosas, as pessoas livres de problemas. O mercado da piedade, meus amados irmãos, e eu quero que vocês entendam, o mercado gospel está quente para escritores, compositores de músicas, distribuidores de objetos ungidos, milagreiros, coaches e etc. Garantido para fazer você ter sucesso material na vida ou o seu dinheiro de volta em até 90 dias. Esses são bons dias para o ganho em piedade. E Paulo, ele poderia ter respondido a esse esforço para transformar a piedade em lucro, dizendo o seguinte: Timóteo, não o siga. Não faça isso, porque os cristãos, eles não vivem para o lucro. Os cristãos, eles fazem o que é certo por si só. Timóteo, os cristãos, eles não são motivados pelo lucro. Mas não foi isso que Paulo fez no verso 6. Ele disse: há grande ganho na piedade com contentamento. Em vez de dizer que os cristãos, eles não vivem para o ganho, ele diz que os cristãos deveriam viver para um ganho maior do que aquele pelo qual vivem os amantes do dinheiro. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo. A piedade é o caminho para obter esse grande ganho. Mas somente se nós estivermos satisfeitos com a simplicidade, em vez de gananciosos por riquezas. Piedade com contentamento é um grande ganho. Se a sua piedade o libertou do desejo de ser rico e ajudou a ficar contente com o que você tem, então, irmãos, a sua piedade é tremendamente lucrativa. A piedade que supera o desejo por riqueza material, ela produz grande riqueza espiritual. Então, o que o versículo 6 está dizendo é que é muito proveitoso não buscar as riquezas. E eu quero citar um exemplo para os irmãos, para que os irmãos não me entendam mal. As empresas, elas podem ter grandes ganhos. E eu vou explicar por quê. O que se segue aqui nos versos de 7 a 10 são algumas razões pelas quais nós não devemos buscar as riquezas. Mas primeiro, deixa eu tentar inserir esse esclarecimento do que eu estou querendo dizer. Meus amados, nós vivemos numa sociedade em que muitas empresas legítimas, elas dependem, por exemplo, de grandes concentrações de capital. Elas precisam ter dinheiro. Por quê? Porque você não pode construir uma nova fábrica 100 milhões de reais em patrimônio líquido para fazer isso. Portanto, os responsáveis financeiros dessas empresas, das grandes empresas, eles têm muitas vezes a responsabilidade de construir reservas, de se preparar financeiramente para que eles possam investir no tempo oportuno. Por exemplo, através de venda de ações dessas empresas. Então, quando a Bíblia ela condena o desejo de enriquecer, ela não está necessariamente condenando uma empresa que pretende se expandir, por exemplo, e, portanto, procura maiores reservas de capitais para fazer isso. Aqueles que dirigem essas empresas, eles podem ser gananciosos por mais riqueza pessoal. Ou eles podem ter motivos maiores e mais nobres de como a sua produtividade expandida vai beneficiar as pessoas. E mesmo quando ele é oferecido, por exemplo, a um empresário um emprego onde ele vai ganhar melhor, e ele aceita isso, isso não é o suficiente para condená-lo pelo desejo de ser rico. Ele pode ter aceito, por exemplo, o trabalho, porque ele anseia pelo poder, essa pode ser uma razão. Talvez ele queira o status, o luxo que aquele cargo e aquele valor que ele vai receber pode proporcionar a ele. Ou ele pode estar muito satisfeito com o que ele tem e o extra que ele vai ganhar ele pretende utilizar para ajudar o pobre, para abençoar o avanço do evangelho. Não sabemos qual a razão. Trabalhar para ganhar dinheiro, para usar na causa de Cristo, não é o mesmo que desejar ser rico.
E é aqui o ponto que nós precisamos estar muito atentos. O que Paulo ele alerta não é contra o desejo de ganhar dinheiro para satisfazer as nossas necessidades e as necessidades dos outros. Mas ele está alertando contra o desejo de ter cada vez mais dinheiro e contra o aumento do ego e os luxos materiais que isso pode proporcionar. É aqui que ele chama a nossa atenção. E existem algumas razões para nós não buscarmos esses ganhos terrenos a todo custo. E eu quero apresentar para os irmãos algumas razões aí que o verso de número 7 ao verso número 10 nos dá para que nós não venhamos querer e aspirar a todo custo sermos ricos. O primeiro deles, irmãos, é que nós não podemos levar as nossas riquezas. Elas não vão conosco. Olha o verso 7. Pois nada trouxemos ao mundo e não podemos tirar nada do mundo. Meus amados, suponham que alguém passe de mãos vazias pela catraca de um museu de arte, por exemplo, em São Paulo, uma grande cidade. Esse homem entra nessa galeria de artes e ele começa a tirar as fotos da parede de uma exposição famosa, onde essas fotos custam milhões. E ele começa a botar essas fotos debaixo do braço ali e andar pelo lugar da exposição. E aí uma pessoa, um segurança, por exemplo, chega até ele e fala assim: o que você está fazendo? E aí ele responde: eu estou me tornando um colecionador dessas artes famosas. E o cara fala: mas essas artes, elas não são suas. Essas exposições não são suas, as fotografias não são suas. E aí o camarada, ele diz assim: não, elas são minhas sim. Claro que são minhas. Elas estão aqui debaixo do meu braço. Meus queridos, eu tenho certeza que aquele segurança que abordaria esse homem, ele pensaria que esse homem era um doido. Talvez qualquer um de nós, ao olharmos para esse homem, também fôssemos fazer o mesmo julgamento, que ele é um doido varrido, que é um cara que está fora de sintonia da realidade. E o mesmo acontece, irmãos, com a pessoa que se gasta para ficar rico nessa vida. Ela tenta juntar coisas que ela não vai conseguir passar pela catraca, que ela não vai conseguir fazer com que saiam daquele lugar. Sairemos, irmãos, do mesmo modo que nós entramos. Ou imaginem 270 pessoas entrando na eternidade devido a um acidente aéreo, devido a um acidente de avião. Antes do acidente, naquele avião tem um político famoso, tem um executivo corporativo milionário, um jogador de futebol, e muitas vezes o jogador de futebol ele anda ali com um palhaço que fica fazendo palhaçada do lado dele. Digamos que esse cara está ali, está no meio. E ali também tem um missionário que está voltando aí de um trabalho missionário que ele está fazendo no país da onde se originou o voo. Então, meus amados, após esse acidente, todos eles estão diante de Deus totalmente despojados dos seus cartões Mastercard, das suas contas bancárias recheadas, das suas linhas de crédito, das suas roupas caras, do sucesso, dos restaurantes chiques que frequentavam e das reservas de hotéis famosos. O político, o executivo, o jogador e o garoto missionário estarão diante de um terreno plano, sem nada, absolutamente nada nas mãos, mas apenas com aquilo que eles traziam no coração. Meus amados, isso é um absurdo. E isso é trágico. Porque aqueles que amam ao dinheiro e têm o dinheiro como Deus no seu coração, esses irão perecer. Não tente ficar rico, pois não trouxemos nada para o mundo e não podemos tirar nada do mundo.
E aí o verso 8 vai nos dizer: se tivermos comida e roupa, com isso estaremos satisfeitos. Os cristãos, eles podem e eles devem estar contentes com as necessidades simples da vida. Eu quero citar aqui 3 razões pelas quais a simplicidade ela é possível e ela é boa. E a primeira é que quando você tem Deus por perto e por você, você não precisa de dinheiro extra ou coisas extras para lhe dar paz e segurança. Hebreus capítulo 13, versos 5 e 6 diz assim: mantenham sua vida livre do amor ao dinheiro. Esteja satisfeito com o que você tem, pois ele disse: nunca te deixarei nem te abandonarei. Portanto, podemos dizer com segurança: o Senhor é meu ajudador, não terei medo. O que o homem pode fazer comigo? Não importa para que lado o mercado se mova, Deus é sempre melhor. Deus, ele é sempre melhor e mais valioso do que o ouro. Portanto, com a ajuda de Deus, nós podemos nos contentar com as necessidades simples da vida. Nós podemos nos contentar com as necessidades da vida porque as delícias mais profundas e satisfatórias que Deus nos dá através da criação são dádivas, irmãos, gratuitas da natureza e relacionamentos amorosos com as pessoas. Depois que as suas necessidades básicas são atendidas, irmãos, o dinheiro, ele começa a diminuir a sua capacidade para esses prazeres. Observem aquelas pessoas que são ricas ao extremo. Elas nunca estão satisfeitas com nada, por mais realizações que elas consigam ter. Comprar coisas não contribui absolutamente nada para a capacidade de alegria do nosso coração. Há uma profunda diferença entre a emoção temporária de um brinquedo novo É muito difícil, irmãos, falar sobre isso porque é uma luta que nós temos com todas essas coisas. E é uma profunda diferença nessa emoção temporária. Eu não sei se os irmãos aqui já tiveram a experiência de ter um carro novo. Os primeiros 3 meses dá vontade de você sair com o carro na cabeça. Você não quer estacionar em lugar nenhum para o nego não bater a porta e picar a sua porta. Mas isso acaba, irmãos. Isso acaba. Logo em seguida nós queremos outro carro novo, nós queremos outra coisa nova, e assim nós vamos sendo insaciáveis. Porque isso está dentro de nós e nós precisamos lutar contra essas coisas. Irmãos, nós deveríamos nos contentar com as necessidades simples da vida, porque nós poderíamos investir o extra que nós ganhamos naquilo que realmente importa. Queridos, 3 bilhões de pessoas hoje estão fora de Jesus Cristo. 360 milhões de cristãos são perseguidos hoje em países onde não se pode falar que você é cristão. 2/3 deles, irmãos, desses 3 bilhões, não tem nenhum testemunho cristão viável na sua cultura. Se quiserem ouvir, e Cristo ordena que ouçam, os missionários transculturais, eles terão de ser enviados e sustentados. Toda a riqueza necessária para enviar esse novo exército de embaixadores das boas novas está na igreja brasileira, irmãos. Se nós, como Paulo, estivermos satisfeitos com as necessidades simples da vida, muitos reais de nossa igreja e milhões de reais das igrejas protestantes, eles seriam liberados para levar o evangelho ao mundo. O chamado bíblico é que você pode e deve se contentar com as necessidades simples da vida. Portanto, irmãos, não tentem ficar ricos. E outra razão para não buscar a riqueza é que a busca, ela termina na destruição da vida. Olha aí comigo o verso 9 e 10. Aqueles que desejam ser ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos insensatos e nocivos que mergulham os homens na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É através dele, deste desejo, que alguns se afastaram da fé
e perfuraram os seus corações com muitas dores. Nenhum cristão que busca o prazer em Cristo deseja mergulhar na ruína e na destruição e ser atormentado por muitas dores. Portanto, nenhum cristão que busca esse prazer mais excelente e definitivo deseja ser rico. E a minha exortação nessa noite para cada um de vocês é: teste-se. Olhe para dentro de você. Analise onde estão as suas afeições. Você tem baseado a sua atitude em relação ao dinheiro na Bíblia ou nas técnicas do mercado contemporâneo? Quando você anda de avião, meus irmãos, e talvez, tem tempo que eu não ando, mas a última vez que eu andei, eu gosto de ler as revistinhas ali que ficam no bolsão da frente, e para saber o que está acontecendo, até para relembrar o manual de segurança, né, caso o avião caia, eu sempre gosto de fazer essas coisas, eu sou meio curioso nesse sentido. Então, quando você anda nessas companhias aéreas, todo avião tem a mesma coisa, tem aquelas revistas que tem mais ou menos o mesmo padrão de matéria que eles fazem. Então, quase todas as páginas dessas revistas que a gente encontra ali nos aviões, elas ensinam, irmãos, e elas promovem uma visão de riqueza, que é exatamente o oposto da visão do verso 9, que nós temos aqui nesse texto. E as revistas das companhias aéreas, elas exploram e elas promovem o desejo de ser rico e de possuir imagens de riqueza. Por exemplo, um anúncio de uma página inteira, por exemplo, de cadeiras de escritório. Por exemplo, mostra ali um homem num escritório luxuoso e lá no topo ali com as palavras dizendo o seguinte: seus ternos são feitos sob medida. Seu relógio é de ouro maciço. A cadeira de escritório dele é da marca King. Isso é tudo fictício, tá, irmãos? Eu só estou tentando ilustrar. Digamos que nessa página houvesse a seguinte citação ali desse rapaz que está sendo o alvo da reportagem. Trabalhei muito e tive minha cota de sorte. Meu negócio é um sucesso. Eu queria que meu escritório refletisse isso e por isso escolhi uma poltrona reclinável executiva King. Cabe na imagem que eu queria transmitir. Se você não pode dizer isso sobre a sua cadeira de escritório, não é hora de você sentar em uma King? Afinal, você já não está sem ela há tempo suficiente? E aí, meus amados, o que eu quero dizer é que para aqueles que têm ouvidos para ouvir, existe uma filosofia de riquezas nessas linhas que diz o seguinte: se você o mereceu, só um tolo negaria a si próprio ostentar essa imagem de riqueza. E o verso 9, se ele for verdadeiro, e o desejo de ser rico nos leva à armadilha de Satanás e à destruição do inferno, então essa propaganda que explora e promove esse desejo é demoníaca e é tão destrutiva para um estilo de vida bíblico quanto qualquer coisa que você possa imaginar. E, meus irmãos, eu citei apenas a revista do bolsão da frente de um avião. E quantos de nós andamos de avião rotineiramente aqui? Quase nunca. Agora, as reportagens te influenciam. O mercado te influencia. As pessoas com quem você anda te influenciam. Nós estamos, irmãos, em guerra. E nós somos muitas vezes influenciados por esses desejos. Será que você está acordado e livre da maldade econômica explícita da propaganda global? Ou a onipresente mentira econômica tem enganado você de modo que o único pecado que você pode imaginar em relação ao dinheiro é o roubo? Eu acredito, irmãos, na liberdade de expressão. Eu acredito na livre iniciativa porque eu não tenho qualquer fé na capacidade moral dos governos civis pecaminosos que nós temos para melhorar as instituições criadas por cidadãos pecaminosos. Mas, pelo amor de Deus, usemos a nossa liberdade como cristãos para dizer não ao desejo das riquezas e sim à verdade de que há um grande ganho na piedade quando estamos contentes com as necessidades simples da vida. E o que é contentamento, irmãos?
E a palavra grega, ela significa autossuficiência. Só que nós sabemos que nós não somos autossuficientes por nós mesmos. Nós somos suficientes em Cristo, na sua obra, porque repousamos nele. Os filósofos estoicos, eles usavam essa palavra para descrever uma pessoa que era imperturbável e que não mudava em face das circunstâncias exteriores. Os cristãos, eles devem estar satisfeitos e sermos autossuficientes em Cristo, pois o próprio Deus, ele é a fonte do verdadeiro contentamento. Eles não devem sentir nenhuma necessidade de procurar obter mais daquilo que o Senhor tem dado a eles, por meio dele e para ele. E me parece que a nossa ênfase final ela deveria ser, irmãos, que em ambos os textos, Paulo, ele realmente quer que nos apoderemos da vida eterna e não a percamos. E aí agora o texto ele se dirige para aqueles que já são ricos. E eu quis reforçar aqui, nesse retorno que eu fiz ali ao verso 6, nesse contentamento que o pastor Daniel trouxe para nós no domingo passado. E aqui em 1 Timóteo do 6 ao 10, as palavras são dirigidas às pessoas que não são ricas, mas que podem ser tentadas a querer ser ricas. E agora aqui nos versos 17 a 19, Paulo ele se dirige a um grupo da igreja que já é rico, ou que tem uma condição muito boa. O que uma pessoa rica ela deveria fazer com o seu dinheiro se ela se tornasse uma cristã? E a resposta do verso 19 é simplesmente uma paráfrase do ensino de Jesus. Jesus disse para não acumularmos tesouros na terra, mas no céu, lá em Mateus capítulo 6, verso 19 e 20. E ele disse que nós deveríamos usar o nosso dinheiro para fornecer bolsas que não envelhecem e um tesouro celestial que não acaba, lá em Lucas no capítulo 12. Ele disse que nós deveríamos usar o nosso dinheiro para garantir para nós mesmos uma recepção na habitação eterna. Lucas capítulo 16. E ele disse que nós deveríamos usar esse nosso dinheiro buscando as coisas do alto. Paulo diz no verso 19 que as pessoas ricas elas devem usar o seu dinheiro de uma forma que estabeleça para si um bom fundamento para o futuro e se apodere da vida eterna, que é verdadeiramente vida. Existe uma maneira de usar o seu dinheiro de modo a acarretar a perda da vida eterna. Não porque a vida eterna ela pode ser comprada, mas porque o uso do seu dinheiro mostra onde está a sua esperança e quem é o seu Deus. E Paulo dá algumas instruções aos ricos sobre como usar o dinheiro para garantir o futuro eterno. E a primeira delas é que ele diz o seguinte, aí no verso 17, ele fala assim, não deixe que o seu dinheiro produza orgulho. E como isso é enganoso, irmãos. Cada um de nós já sentiu a presunçosa sensação de superioridade que surge após um investimento inteligente, ou uma nova compra bem-sucedida, ou um grande depósito que nós fizemos ali na nossa poupança ou numa aplicação. E a principal atração do dinheiro é o poder que ele confere e é o orgulho que ele alimenta em nós. Paulo diz para não deixarmos isso acontecer. E ele diz aos ricos, no verso 17, não ponham a vossa esperança nas riquezas incertas, mas em Deus, que ricamente lhes fornece todas as coisas para desfrutarem. Isso não é fácil para os ricos fazerem, irmãos. É por isso que Jesus disse que é difícil para um rico entrar no reino dos céus em Mateus capítulo 10. É difícil olhar para toda a esperança que as riquezas oferecem e se voltar dela
para Deus e depositar toda a sua esperança nele. É difícil não amar o presente e esquecer o doador. Mas essa é a única esperança para os ricos. Se não conseguirem, estão perdidos. Eles devem esperar mais em Deus do que em seus dons, nas suas posses. E tudo o que desfrutam na terra, devem desfrutar por causa de Cristo. Os ricos, meus amados, eles devem usar o seu dinheiro em boas ações, eles devem ser liberais e generosos. Uma vez libertos desse imã, que é o orgulho, e uma vez colocada a sua esperança em Deus e não no dinheiro, só há uma coisa que pode acontecer. O seu dinheiro fluirá livremente para multiplicar os múltiplos ministérios de Cristo. Os famintos serão alimentados, irmãos. Os doentes serão curados. Os ignorantes serão ensinados e os povos fronteiriços serão evangelizados. E como aconteceu com Zaqueu, irmãos, o amor removerá o revestimento que se tem ali, muitas vezes dourado por causa das posses que nós temos, e nós achamos que somos ricos nessas coisas. E nós estaremos totalmente dependentes da graça do nosso Deus, para fazer a sua vontade. Irmãos, Paulo nunca se envolve com coisas não essenciais. E isso acontece, irmãos, porque Paulo ele vivia à beira da eternidade. E é por isso que ele vê as coisas tão claramente. Ele permanece ali, irmãos, digamos como um porteiro de Deus, e ele nos trata como cristãos piedosos que buscam incessantemente um prazer inigualável em Cristo. Se vocês querem uma vida que seja realmente vida, devemos confiar no Senhor e olhar para Ele. Se você não quer ruína, destruição e dores no coração, você deve olhar para Cristo e fazer a sua vontade. Então use, irmãos, sabiamente a moeda do contentamento em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não deseje ser rico, mas contente-se com as necessidades simples da vida. Coloque toda a sua esperança em Cristo. Proteja-se do orgulho e deixe a sua alegria em Deus transbordar numa riqueza de liberalidade para um mundo perdido e necessitado em que nós vivemos. E aí no verso 20, nos versos 20 e 21, nós temos aí um apelo final do apóstolo Paulo. Irmãos, nesse breve final, Paulo, ele reúne numa só frase toda a sua solicitude para com a integridade do evangelho e todo o seu horror para com o desvio desse caminho. E nós vemos isso naquilo que ele diz a Timóteo. Ele diz a Timóteo que o evangelho ele deve ser preservado de modo inviolável. Na parte A do verso 20 ele diz assim: E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado. O evangelho ele não deve ser guardado no sentido de ser ocultado, irmãos, mas de modo a ser mantido intacto, íntegro, incontaminado e transmitido com fidelidade. E a palavra grega traduzida aqui por confiado, ela significa literalmente depósito. E essa palavra, ela descrevia o dinheiro que era depositado em um banco ou que era deixado na mão de um amigo de confiança. Então, quando se pedia o dinheiro de volta, era um dever entregá-lo em sua totalidade. E a fé cristã, ela foi colocada nas mãos de Timóteo e também em nossas mãos, irmãos. Ele recebeu esse depósito e ele precisa transmiti-lo com fidelidade. E do mesmo modo, cada um de nós
precisamos fazer o mesmo. Timóteo, ele devia entregar o que ele recebeu e não aquilo que ele inventou, não aquilo que ele achava, mas ele devia transmitir aquilo que ele recebeu do Senhor. O pregador, irmãos, ele é um despenseiro de Deus. E o que se requer do dispenseiro é a fidelidade. Na parte B do verso 20 e da parte A do verso 21, Paulo diz que o evangelho não pode ser degradado com controvérsias ignorantes. E ele diz assim: evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns professando se desviaram da fé. Então, da mesma forma que os hereges, eles se afastam da verdade, o pastor ele deve se afastar da heresia. O evangelho é a verdade de Deus para ser crida e não para ser criticada. O evangelho ele é o guia regulador e o regulador da nossa razão. O evangelho não é o contrário à razão, embora ele esteja acima dela. Timóteo, ele não pode envolver-se com falatórios inúteis e profanos, e é isso que Paulo está dizendo para ele, com as contradições do saber, pois os que assim procedem, eles se desviam da fé. Antes, ele deve se manter firme e fiel na pregação do evangelho que lhe foi confiado. E Paulo conclui a sua carta com uma breve bênção. Ele diz: a graça seja convosco. Meus irmãos, a graça de Cristo é a base da salvação. A graça de Cristo é o conteúdo do evangelho. É a bênção mais excelente concedida aos filhos de Deus. É o favor de Deus em Cristo para quem não merece. Transformando os corações desses e a vida deles, de modo a conduzi-los para a glória. A graça é o início e é o portão da glória. Porque a graça, ela desemboca na glória. E aqueles que recebem graça, agora, desfrutarão de glória amanhã, irmãos. E eu concluo dizendo a vocês o seguinte: é unicamente no poder dessa graça que Timóteo e a igreja são capazes de resistir aos hereges. Afastar-se da sua influência e viver em uma felicidade profunda de quem desfruta a presença de Deus e que só poderá ser atingida em sua plenitude na vida eterna quando estivermos com o Senhor. Meus irmãos, nem Paulo, nem Timóteo, nem o pastor Patrick e nenhum de vocês conseguem proteger a si mesmos ou a igreja de descaminhos. Unicamente a graça de Deus é capaz de fazer isso. A graça é suficiente, meus irmãos. Ela nos basta. 2 Coríntios 12, verso 9 e verso 10, nos diz assim: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos. Que o Senhor possa nos conduzir, que Ele possa deixar claro nas nossas mentes e nos nossos corações tudo aquilo que nós precisamos fazer para a sua glória, vivendo como bons mordomos do Senhor, com tudo aquilo que Ele tem nos dado, para a glória e o louvor do seu nome. Amém, meus irmãos?